O comportamento humano comprovando a veracidade da Bíblia. Há alguns anos retroativos ao nosso tempo, ouvíamos: a Bíblia é papel e papel aceita tudo. Hoje, século XXI, não ouvimos mais tal ironia em relação à Bíblia, pois as profecias cumpridas estão despertando nas mentes humanas a sua credibilidade à Bíblia, a palavra de Deus. O texto bíblico em destaque hoje encontra-se na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 5. Este texto profético foi escrito por volta dos anos 68, após o nascimento de Jesus. Dada a exatidão do cumprimento desta profecia, se não conhecêssemos a data escrita do texto pelo apóstolo, acharíamos que Paulo hoje estaria acompanhando o procedimento das pessoas e registrando tudo. Observemos com atenção o texto bíblico profético. Sabemos, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, egoístas, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, teimosos, mais amigo dos bens materiais do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. O tema deste texto bíblico é extrema corrupção nos últimos tempos. O ponto-chave da corrupção é o dinheiro. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Revendo as características do texto bíblico, veremos que quando o ser humano estabelece como alvos prioritários de suas vidas o dinheiro e o poder, desencadeia uma grande lista de comportamentos ridículos nos relacionamentos humanos, massacrando a toda uma sociedade. Líderes exemplares. Certa ocasião, numa eleição num pequeno município paranaense, após assistir um pouco o escândalo da compra descarada de votos por 50 e 100 reais, fiz a seguinte observação num programa de rádio: hoje, nós adultos somos os preparadores das crianças e da juventude para nos suceder mais tarde nas funções diversas de lideranças. Frequentemente, tenho lido nas redes sociais, referindo-se ao líder do Poder Legislativo do Brasil, o seguinte: pai ladrão, filho ladrão e sogro ladrão. Aí vem a pergunta: qual será o comportamento de seus descendentes? Certa ocasião, ministrando uma palestra para pais, alunos e professores num colégio municipal, disse: nossos filhos, netos e outros são nossos grandes observadores e fiéis alunos, considerando nosso procedimento vivido e falado, os quais eles vão colocar em prática nas suas vidas. Por exemplo, observando comportamentos de líderes políticos hoje, nossas crianças, adolescentes e jovens estão entrando num círculo vicioso de que roubar, matar
odiar e algo mais é natural, porque estão modelando suas vidas em governantes mau caráter. Quando entra um governo sem corrupção, bom caráter, honesto, veraz, é comum ouvirmos: esse tem que morrer e sair de cena. Aprendemos que ser honesto, sincero, sem corrupção, é comportamento anormal para a sociedade jovem de hoje, com raras exceções. Crise de liderança. Imagino eu hoje como criança perguntando, comparando o conceito de liderança ideal de Deus com as lideranças hoje, qual seria o líder em quem eu deveria espelhar? A liderança política hoje, com raras exceções, parece mais um bando de meninos e meninas brigando na disputa de um pirulito. Afinal, de quem os políticos de hoje herdaram tal formação? É mais do que natural eles serem hoje vítimas de um círculo vicioso de más formações. Este conceito se estende a lideranças de todos os setores da sociedade. No Salmo 128, lemos sobre a família ideal, dando sua contribuição para a formação de uma sociedade ideal. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus preceitos, pois comerás do trabalho das tuas mãos e serás feliz e bem-sucedido. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira em volta da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os teus descendentes e a paz sobre Jerusalém. Salmo 128, versículos de 1 a 6. Você e eu devemos aplicar esse salmo nas nossas respectivas famílias. Com certeza seremos as referências de vida na sociedade e região onde habitamos. Nossa conduta deve influenciar o comportamento das pessoas no lugar onde vivemos. Nesses últimos tempos trabalhosos, você e eu somos responsáveis diante de Deus como modelos na formação de uma sociedade ideal. É bom considerar que a nossa maneira de viver hoje determinará o futuro da sociedade. Por isso, busquemos na palavra de Deus o modelo de vida ideal para vivermos com responsabilidade.